Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje vamos aprender como recuperar arquivos da lixeira do Windows, tá certo, gente? Então, acessando aqui a lixeira do Windows, tá? Nós vemos aqui que não tem nada ainda, tá certo? Muito bem. Então, vou criar um arquivo aqui. Criando aqui o arquivo, tá? Texto 1.txt, bom? Criado aqui o arquivo, então eu tenho aqui meu arquivo criado e vou apagá-lo. Então eu vou utilizar aqui a tecla del, tá? Cliquei, então veja que ele vai para a lixeira, correto? Então se eu quiser recuperá-lo, como é que a gente procede? Botãozinho direito aqui no arquivo, dentro da lixeira, e clico em restaurar. Restaurei, veja que ele aparece aqui, tá certo? E se eu quiser que esse arquivo, ao eu deletar qualquer arquivo, ele não vá direto para a lixeira. Então tem duas maneiras, tá bom? Vou fazer uma cópia aqui desse arquivo, tá? Então tem duas maneiras. Eu posso selecionar o arquivo, claro, e vou clicar e vou apertar simultaneamente as teclas Shift mais Delete. Shift mais Delete, ele vai trazer para a gente uma pergunta. Tem certeza que deseja excluir? Tem certeza que deseja excluir este arquivo permanentemente? Então, é bom você ler o que você está fazendo, porque ele não vai para a lixeira, tá certo? Para recuperar, você vai ter que arrumar outras técnicas aí, oferecidas, mas que não são garantidas, tá certo? São chamados programas recuperadores de arquivos, tá certo, gente? Então, eu vou conscientemente apertar o sim, sabendo que ele não vai para a lixeira, tá certo? Então, quando eu clicar sim, ele vai apagar, claro, e eu vou acessar a lixeira, ver se ele está lá. Veja que ele não está na lixeira, perfeito? Então, não tem como recuperar esse arquivo pelas vias convencionais, né? Por essa maneira aqui de restaurar o arquivo, tá certo? Uma outra forma é que eu não quero que não vá arquivo nenhum para a lixeira, tá certo? Não vá arquivo para a lixeira, ou seja, ele vai para outro lugar. O sistema coloca para outro lugar. O que acontece? Então, como é que a gente faz isso? Então, você vem aqui na lixeira, botãozinho direito, vem aqui em propriedades, tá bom? E olha que legal, aqui eu vou ter várias opções, né? Eu posso definir um tamanho para a lixeira, tá certo? E posso pedir para o Windows não mover arquivos para a lixeira, ou seja, quando eu deletar, ele não vai para a lixeira, ele tem um outro destino. Então, não mover arquivos para a lixeira, ou seja, remover arquivos imediatamente quando excluídos. Então, quando eu aplicar aqui e der OK, vou clicar aqui, vou criar uma outra cópia aqui. Então, vou colocar aqui delete. Nesse caso, não precisa usar mais shift delete, tá certo? Então, del, ele apagou. Então, veja, vou acessar a lixeira agora e ele não veio para a lixeira, tá certo? Então, vamos retornar a configuração para que ele mande diretamente para a lixeira. Então, desmarquei aqui, tá certo? Aplicar. Quando eu apagar o arquivo agora, vamos acessar. Criei uma cópia aqui, tá certo? Criei uma cópia aqui, vou deletar o arquivo novamente. Tá? Agora, eu deletei, ele precisa estar na lixeira, porque eu retirei a configuração, correto? Então, lixeira, aqui está o arquivo. Perfeito, gente? Uma outra coisa é definir aqui o tamanho, né? Botãozinho direito, propriedades da lixeira aqui, ó. O tamanho da lixeira, ou seja, se eu tenho um pouco HD e não quero que quando eu apagar pastas de downloads, por exemplo, ele não encha a lixeira, tá certo? Então vamos colocar aqui em megabytes um arquivo bem pequenininho, tamanho bem pequenininho, por exemplo, 5 mega, 1 mega, e vou aplicar, tá? Deixa eu procurar um arquivo aqui grande, na pasta downloads, aqui. Olha que interessante. Eu vou apagar aqui esse arquivo. Eu vou apagar aqui esse arquivo, cópia aqui, esse PDF aqui, esse arquivo de programa. Então eu vou dar o delete aqui. Então o que ele vai dizer para a gente? Esse arquivo é muito grande para a lixeira, tá certo? Ele pode excluir, porque você vai querer, mas ele vai excluir permanentemente, tá certo? Então eu vou dar o sim aqui. Olha só que interessante. Então ele deletou, porém, quando eu vier aqui na lixeira, ele não está na lixeira, perfeito?
Tá, então eu vou fechar aqui. Agora eu quero configurar a lixeira para que ela aceite arquivos grandes, né? Vamos colocar aqui 500 megabytes, a unidade é megabyte, tá certo? Quando eu aplicar e der OK, vou retornar aqui para o arquivo grande, tá certo? Vou criar aqui uma cópia desse. Ele tem 131 megas. Quando eu deletar, selecionei o mesmo e vou deletar. Delete. Ele vai deletar, bonitinho. Por quê? Eu tenho espaço agora na lixeira, perfeito? Eu tenho espaço na lixeira agora, tá bom? Vamos lá aqui. Lixeira. Veja que o arquivo está aqui bonitinho, tá certo? Então, se eu quiser agora restaurá-lo, né, ele vai restaurar para o local onde ele estava anteriormente. E veja, eu estou aqui na lixeira, aqui eu estou no Explorer da pasta Downloads, tá? Vou dar aqui botão direito no arquivo na lixeira, vou restaurar. Restaurando, então ele veio aqui para a pasta Downloads, tá certo, gente? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Obrigado por assistir o vídeo. Se gostou do vídeo, se está gostando dos vídeos, se inscreve no canal, compartilha, curte, porque assim você ajuda o canal a chegar em mais pessoas, tá certo?